A paz do Senhor Jesus, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores, membros da nação Madureira. Para nós é motivo de muita alegria na data de hoje poder aqui estudarmos a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, que trata do tema celebrando a segurança do povo de Deus, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande poder hoje estudar esse tema na perspectiva, estudar esta lição e, como eu sempre digo, desenvolvendo o objeto de estudo desse semestre, que é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então nós já passamos por 4 lições, já conseguimos construir algumas coisas para a nossa vida, mas antes de adentrarmos na lição de hoje e fazermos uma recordação, vamos orar ao Pai para que Ele possa nos orientar, nos dar força e abrir a nossa mente a fim de descortinarmos a sua palavra. Eterno e soberano Deus, é com júbilo, com alegria que nós nos dirigimos até o Senhor e te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, que o Senhor nos ensine, que o Senhor repreenda toda seta maligna e que o Senhor abra a nossa mente para que então possamos estudar a sua palavra, para que então possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas. Esteja conosco aqui neste dia, nos auxiliando, eu, o Denis, ó Pai, e nos ajudando, de forma que possamos estudar a sua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu havia iniciado, nós estamos estudando a lição de hoje, fala sobre celebrar a segurança do povo de Deus, né? Celebrando a segurança do povo de Deus. Então, este é a lição de número 5, dentro de um tema geral que é objeto de nosso estudo, falando sobre salmos para uma vida uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Já passamos por várias lições. Na primeira lição, nós estudamos sobre as questões panorâmicas do livro de Salmo. Na lição de número 2, falamos a respeito da questão referente Jesus Cristo e missões nos Salmos. Na lição de número 3, falamos sobre o Supremo Bom Pastor, e é importante entendermos e colocarmos Cristo como Supremo Bom Pastor na nossa vida de adoração e oração. E na última nós falamos sobre buscar o conhecimento do Senhor, e aí destacamos um ponto que ficou muito forte na lição passada, sobre o temor, sobre o medo, né? O temor com um significado de medo. É claro que temor tem outros significados, tais como reverência, mas no significado de medo. E o medo ele é importante para as nossas vidas, porque o medo ele nos avisa das inseguranças, dos perigos da vida. Então, assim, quando bate aquele medo, a gente verifica que aquele caminho
pode não ser seguro, pode trazer para nós problemas sérios. Então aí nós não persistimos naquela conduta ou naquela atividade, haja vista o nosso inconsciente ou o nosso consciente nos indicar que aquela conduta é perigosa. E eu disse na lição passada que é preciso observar isso e não perder o medo das consequências do pecado. Adorarmos a Deus, orarmos ao Senhor, ter um caráter de cristão, sabendo que Deus, Ele é o justo juiz. E sendo Ele um justo juiz, Ele pode trazer para nós consequências boas ou consequências amargas, a depender da nossa conduta. Como sempre digo, ninguém é obrigado a plantar, mas plantou, a colheita é necessária, ela vai ocorrer. Então procure observar na sua vida, e se você não anda praticando as coisas que atacam o caráter de Deus, cuidado com isso para você não entrar num mundo terrível e trazer graves problemas para si. É preciso nós temermos ao Senhor. É preciso nós termos a consciência de que Ele é o justo juiz e cedo ou tarde, haverá no tempo dele o seu julgamento. Então que você tenha esse entendimento. Hoje nós vamos então entrar num outro aspecto, mas em coerência com a lição, estudando sobre celebrando a segurança do povo de Deus. O nosso texto áureo está em Salmo 46:1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja bem, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada desta lição consiste em saber que a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Muito importante para os dias atuais, muito importante para a reflexão da nossa vida espiritual, muito importante para a reflexão da nossa vida espiritual, da nossa conduta, da nossa maneira de agir no dia atual. Por quê? Porque nós estamos passando por uma circunstância nunca vista na história do nosso país. E quiçá o mundo, né? Quiçá o mundo. Por quê? Porque ninguém sabe como resolver o problema do coronavírus, Covid-19, ou novo Covid-19, como muitos queiram chamar. Então, que é uma circunstância extremamente complicada, extremamente terrível. E alguns procuram assegurar ou procuram segurança em determinadas coisas, né? Em determinados pontos da vida, da sua vida. Procuram se resguardar, e tem que se resguardar mesmo, mas é preciso ter a consciência de que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas a nossa segurança está em Deus, pois Ele, a verdade está sendo aplicada, é o nosso Senhor, é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Então essa é a verdade aplicada da lição. Quais são os objetivos desta lição?
quais são os objetivos da lição número 5? Destacar, o primeiro objetivo é destacar a proteção do Senhor. Então nós vamos tratar deste assunto. Segundo, nós vamos destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características da cidade de Deus. Apresentar as características da cidade de Deus. E terceiro, enfatizar importantes relações e inspirações. Então, enfatizar importantes relações e inspirações. Então é isto que nós vamos buscar durante o período que estaremos estudando aqui. Este é o nosso objetivo, Texto de referência, leamos eles, que está em Salmo 46, verso 1, 2, 3, 4, 5, e dá uma pulada, e o verso 11, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, verso 5, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, este é o textuário que nós estamos, que é o textuário da nossa lição. Então, é preciso observar que esta lição, ela vai falar de quê? Ela vai falar da segurança do povo de Deus por estar refugiado, por estar fortalecido, por estar protegido em Deus. Nós vamos enfatizar essa grandeza, esta soberania do Senhor e no final teceremos alguns comentários sobre o hino composto por nada menos que Lutero, o hino Castelo Forte, que teve na sua inspiração os salmos que iremos estudar no dia de hoje. Então, este salmo, este louvor que está composto aqui, este cântico, ele traz para nós lições, vamos lá, ele traz para nós lições profundas no que se refere à proteção, no que se refere às ameaças que passamos, que os servos do Senhor passam ao longo da vida. Claro que estamos num contexto onde este salmista, ele fala disso. Nós estamos observando e vamos observar, desta questão da proteção. Então a grande pergunta que nós devemos fazer ao estudar esta lição é aonde devemos procurar proteção? Aonde devemos procurar segurança? Aonde devemos depositar a nossa fé?
aonde devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança? Estas reflexões, melhor dizendo, são estas reflexões que devemos fazer no estudo desta lição. E aí, vamos para os signos, dizendo: Deus é o nosso refúgio. O que significa ser refúgio? O que significa Deus ser o nosso refúgio? A palavra refúgio, queridos, ela tem um significado. Ela fala de um lugar de livramento. Então, o que significa isso? Então, a primeira coisa diante dos problemas da vida, hoje nós estamos com esta campanha, fique em casa. Por quê? Porque a casa é o lugar de refúgio. A casa é o ambiente de proteção no contexto atual, de que ali dentro nós estaremos mais imunes ao coronavírus. Nós estaremos mais imunes a este nefasto vírus que tem atormentado a nação. Não só a nação, como o mundo. Então, quando a primeira estratégia é essa: olha, eu preciso de procurar um lugar onde eu estarei protegido. Um lugar onde eu vou encontrar proteção. Proteção. É preciso observar que diante desta palavra refúgio, nós podemos falar de um lugar físico? Sim. Nós podemos falar de um lugar físico. Nós podemos falar de um lugar espiritual. Nós podemos falar de outras formas de nos refugiarmos, de buscar refúgio, de buscar proteção, de buscar alguém que irá nos proteger. Naquele tempo era muito comum isso, né? Era muito comum, existia naquele tempo as cidades de refúgio. Estas cidades eram construídas exatamente para dar proteção às pessoas que de alguma forma estavam correndo riscos de vida. E nós observamos isto muito claramente. E nós observamos claramente lá em Números, capítulo de número 35, versículos 6 e 7. Lá em Números, capítulo 35, versículos 6 e 7, nós vamos observar esta cidade de refúgio. Das cidades, pois, que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio. Olha só como nós vamos observando o texto sagrado, né? Vamos observando. O texto sagrado, dá uma olhadinha aqui, um acidente de percurso. Então, das cidades, pois, que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhes darei 42 cidades. Então veja bem, das cidades, pois, que darei aos levitas, haverá destas cidades que serão dadas aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que aqueles que de alguma forma cometeram algum tipo de crime ali se acolhem, para serem protegidos naquele momento, pois estavam correndo risco, perigo de vida. Então, nós observamos que esta cidade
é um dos exemplos bíblicos. E aí, Deus, já o salmista, ele fala, Deus é o nosso refúgio. Ou seja, ele tem por inspiração, certamente, a dinâmica, as coisas que ele vivenciava, né? E aí nós observamos que o salmista diz, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso lugar de abrigo. Deus é um lugar que nós podemos abrigar diante das circunstâncias perigosas da nossa vida. Nós já observamos uma grande aplicação prática. Há em outros versos bíblicos, em outros versículos da palavra de Deus, em outros textos bíblicos, mostrando um exemplo claro, e aqui destacamos Elias. Elias, quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele procurou se abrigar em algum lugar. Ele se abrigou aonde? Na caverna, está lá em 1 Reis 19:9. E o Senhor chega para Elias e fala assim, o que faz aí, Elias? Estava lá na caverna, escondido na caverna, com medo, porque a sua vida estava em risco. Então, de tudo que já falamos, nós podemos observar algumas lições práticas. Quais? Primeira lição. Há na nossa vida perigos graves. Então vamos lá. Vamos aqui fazendo, como eu sempre digo, repetições. Então, há na nossa vida perigos graves, perigos até de vida. Corremos. E nestes momentos de graves perigos, nós temos a tendência, ou é natural que procuramos um refúgio, que procuramos um lugar para nos protegermos, para poupar do risco. E aí, a terceira lição que temos é que o verdadeiro refúgio não são as cidades de refúgio. O verdadeiro refúgio não é a caverna, no caso de Elias. O verdadeiro refúgio é o Senhor. É o que o salmista está nos instruindo. Ele está dizendo, preste atenção, você cristão. Quem é o seu refúgio é o Senhor. Preste atenção, pastor Adriel. Quem é o seu refúgio é o Senhor. O seu lugar aonde você vai se abrigar é no Senhor. Então, nos momentos difíceis da vida, você deve se abrigar no Senhor. Você deve buscar refúgio no Senhor. Mas o salmista, ele é tão claro e ele é tão fantástico que ele não fala que Deus é apenas o nosso refúgio. Mas ele diz lá no Salmo que Deus é o nosso refúgio, e aí nós observamos e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Para você entender o que está sendo verbalizado, né? É uma pergunta: o que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-los? O abrigo precisa ser protegido das interferências externas.
E naquele tempo as cidades de refúgio, elas eram protegidas. Naquele tempo, estas cidades eram protegidas por muros, torres, portões, para que os soldados inimigos não pudessem penetrar naquele ambiente ou para que e ali destruir quem estava abrigado. Então, além de Deus ser o nosso refúgio, Ele também é a nossa fortaleza. Ele também é a nossa fortaleza. Deus não só nos dá o livramento, como Ele nos cerca de sermos atacados, destruídos por aqueles que querem o nosso mal. É isto que o salmista está nos instruindo. Está nos instruindo. É preciso observar, para que você, na reflexão, que, ora, as pessoas constroem fortalezas para si, gastam dinheiro, fortunas. Mas esta canção está dizendo para nós, gastam, não é? Nós temos lá na nossa casa está lá, aí alguns colocam alarme, outros colocam cerca elétrica, outros contratam seguranças externos, tudo para quê? Para proteger o lugar de refúgio. Mas o que o salmista está nos instruindo, nos ensinando diante dos perigos da vida, é que não adianta nada disso se você não tiver Deus te protegendo. Você tem primeiro, o seu refúgio é em Deus e a sua fortaleza é em Deus. Então eu não preciso construir cidade de refúgio, não preciso cercar minha casa, não preciso, né? Porque é preciso ter muito cuidado com certas assertivas, porque de repente você pensa, eu não preciso. Não estou dizendo isso. E nem não é essa instrução. Salomão, Davi fortificaram cidades. Salomão também. Mas eles sabiam que mesmo as cidades fortificadas, eles sabiam que mesmo as cidades, havendo cidade de refúgio, a maior proteção vem de Deus. Nós não podemos ser irresponsáveis. Não, eu não preciso nem de me cercar, então aí eu vou deixar a porta aberta, vou deixar a bolsa. Você vai perder as coisas. Não, mas Deus é meu refúgio. Presta atenção, né? Presta atenção. Prudência. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Mas nós temos que ter prudência. Tá? Nós precisamos ter prudência. E sabermos que a maior proteção, ela vem de Deus. E destacarmos, por exemplo, que está lá em Romanos, capítulo 8, 31 e 32, que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu Filho para nos dar a vitória. Então é Ele que é a nossa fortaleza. Prosseguindo, além de Deus ser o nosso refúgio, além de Deus ser a nossa fortaleza, o Salmo diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. Eu acho lindo esse texto. Socorro bem presente. Não é socorro presente e não há signo sem sentido. É socorro bem presente. Na angústia. Há perigos externos, mas há perigos internos. A angústia é quando a nossa alma está atribulada. Nós passamos por perigos externos e passamos por perigos internos. Nós passamos por momentos difíceis
externamente. Sim, estamos agora passando por um momento externo muito difícil. Mas pode ser que existam pessoas, pode ser não, há pessoas que além destes problemas externos que estamos passando, há pessoas que estão com as suas almas extremamente angustiadas ou estão com as suas almas angustiadas. Buscando se aliviar de alguma forma. Buscando o socorro. A alma pedindo socorro. Olha para você ver, socorro bem presente na angústia. Então, a angústia provoca uma dor terrível na nossa alma. E podemos dizer, então, que a alma está pedindo socorro porque ela está angustiada. Aí o salmista diz de forma preciosa, aleluia, socorro bem presente na angústia. E o que essa frase, ela reforça, ela demonstra o nível de proteção proporcionada pelo Senhor. O socorro, ele é rápido, ele é perfeito, ele está presente, ele está ali. Ele está ali. Ele está bem presente. Bem presente. E ele está nos ensinando, o salmista está nos ensinando no dia de hoje, que nós devemos buscar socorro em Deus nas nossas angústias. Ele não é Deus de longe. Ele é Deus de perto. Ele é Deus que está perto. Ele não é um Deus que deixou seus filhos ao léu, como muitas doutrinas filosóficas falam por aí, e não é o caso de entrarmos aqui neste assunto. Ele não deixou seus filhos vagueando pelo caminho. Não. Ele é Deus de perto. Ele é Deus que está conosco. Está próximo. Não se afasta dos seus filhos. Como diz um grande pregador e teólogo, Charles Spurgeon, ele está presente e perto, bem ao lado e pronto para socorrer. Fato enfatizado pela palavra bem. Você precisa lembrar disso. Não perca a sua esperança. Então, nós aqui, terminando o tópico 1, nós já observamos que este Deus, ele é refúgio. Nós já observamos que este Deus, ele é fortaleza. Nós já observamos que este Deus a qual nós servimos, este Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Coisa mais linda. Lembrando que nós estamos celebrando a segurança do povo de Deus. Então, já observando isso, que ele é refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Passamos para o tópico 2, onde fala da completa confiança no agir de Deus. Primeira coisa, o salmista, ao descrever este Deus, ele ressalta nos versos seguintes, a confiança. Veja bem, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente. Por causa disso, não temeremos, ainda que a terra se mude.
Não temeremos, ainda que os montes se transportem por meio dos mares. Não temeremos, ainda que as águas rujam. Não temeremos, ainda que as águas se perturbem. Não temeremos, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha que coisa linda. Então ele responde, ou seja, primeiro eu vejo, olha que coisa linda, eu vejo as características desta proteção de Deus, e por causa dessas características, ou melhor, estas características geram em mim confiança. As características de refúgio, as características de proteção, as características de ser bem presente na hora da angústia, geram em mim confiança. E aí eu não vou temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam, ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que ele está dizendo? Olha, primeiro, eu não temerei, ainda que eu esteja no meio de um completo caos. A confiança prevalece em meio ao caos, é o total caos. É o total caos. Quando nós falamos de terra, nós falamos de monte, quando nós falamos disso, nós estamos falando de firmeza. Ou não? Quando você está falando de terra, de monte, você olha para aquilo, te dá um caráter de firmeza. De bases sólidas, que não vai romper por qualquer coisa. Mas o salmista está dizendo, ainda que aconteça o completo caos, que as bases sólidas, são rompidas, eu não temerei. Ainda que haja perigos que são avassaladores, de tal modo que nada fique. Tem coisas que acontecem que muda tudo. Ou não? Será que a gente passa por circunstâncias da nossa vida que muda tudo? Muda as nossas relações pessoais, muda os nossos pensamentos sobre A, B ou C, muda a nossa vida, o nosso caminhar da vida. Vejamos o que aconteceu com Jó. Os seus filhos fazendo festa, ele apresentando sacrifício para os pecados dos seus filhos. E de repente, tudo aquilo que estava solidificado, tudo aquilo que estava acertado, passa a não estar mais. E aí, eu vou entrar em desespero e perder o rumo da vida? É uma pergunta. O que está nos levando à reflexão e o que o salmista está demonstrando, existem circunstâncias que rompem as bases, que traz para dentro da nossa vida um completo caos, que aquilo que estava solidificado há anos já não está mais, que aquilo que estava acertado há anos já não está mais. E aí? Há uma pessoa que eu conheço, um senhor, que ele olha para mim diante dos caos, de problemas que ele passa, e ele fala assim: André, o importante é que ainda estamos vivos. E quando estamos vivos ainda há esperança. Então, existem situações que tira tudo do lugar, rompe tudo. E
qual deve ser a minha atitude diante destas circunstâncias que rompem as bases sólidas? Eu devo desesperar ou eu devo confiar? E o salmista está dizendo: ainda que as águas rujam, ainda que a terra mude, ainda que os montes transportem, ou seja, haja completo caos, eu permaneço confiando. E aí eu quero dizer para você, ainda que aconteça, a gente nunca deseja isso, ninguém deseja passar por problemas tão graves. É duro passar por problemas tão graves. Tem horas que a gente passa por cada situação, mas mesmo nestas circunstâncias, não perca sua confiança em Deus. Não perca sua confiança em Deus. Mesmo, Henri diz, mesmo que os reinos e os estados entrem em confusão, como está hoje, né? Um governo briga com outro governo, um poder briga com outro poder, um caos total. Mesmo, essa palavra é muito atual. Olha que coisa ali, é muito atual. Veja bem o que diz Henri. Mesmo que os reinos e os estados entrem em confusão, envolvidos em guerras, sacudidos com tumultos, e os seus governos sofram contínua revolução, mesmo que os seus poderes se unam contra a igreja e o povo de Deus, com o único objetivo de arruiná-los, e cheguem muito próximo de atingi-los, nem assim temeremos, por sabermos que todos estes problemas terminarão de forma positiva para a igreja. Isso é uma promessa. Mesmo que aconteça esse completo caos, e nós estamos vivendo esse completo caos hoje, igrejas fechadas, não se pode fazer cultos, por precaução, obviamente, mas nós não estávamos, as nossas bases deram uma balançada. Estava tudo sólido, culto, íamos para o culto, alguns na terça, outros na quarta, domingo sagrado, domingo da família, cultuávamos domingo, íamos para as nossas casas, as nossas festas estavam todas programadas, as nossas bases todas sólidas, nossos planejamentos, e de repente tudo muda. Mas mesmo assim, e aí começam a ter guerras, conflitos, brigas de governos e até brigas de pessoas que estão dentro da igreja, um brigando com o outro, quem tem razão, fecha, não fecha, abre, não abre, é uma coisa assim. E alguns tentando dizer que estamos passando por isso porque a igreja é assim, porque para dar uma lição para determinado tipo de igreja, aí vai tendo todas essas, mas na verdade, querido, o que devemos aprender é o que está aqui na Bíblia. E termos, nesse momento é o momento de aplicarmos. Porque quando entramos em desespero ou procuramos razões para estarmos vivendo nesta pandemia e nesta praga atual, e nós acaba revelando uma falta de confiança em Deus. O que de positivo nós devemos tirar disso? E aí está mais atual que nunca. Veja, eu quero ressaltar um verso. Deixa eu ressaltar um verso aqui para você, para gravar. Salmo 93, 4 diz assim: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Que glória!
Por isso você deve confiar no Senhor. Aí depois de falar disso, ele começa dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aleluia. A esperança do cristão é ser habitante desta cidade, que tem várias características. Ela é a cidade amada, Apocalipse 29. Ela é a cidade dos 12 fundamentos, Apocalipse 21, 14. A cidade do ouro puro. A cidade aonde a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia. A cidade no meio de cuja rua principal há um rio de água viva. Essa cidade, aonde teremos paz, aonde as riquezas humanas são inexpressíveis diante do poder de Deus. Como está aqui na lição, rio que alegra, habitação de Deus, Deus do meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação com o seu povo. Presença, provisão, auxílio, senhoria. Voltamos, presença, provisão, auxílio e senhorio. Aí o presente salmo continua, no verso 6, dizendo: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Primeiro, esta lição traz duas coisas importantes desse verso. O movimento dos povos, dos governantes, contra o governo divino. Agitações, revolta das nações. Tudo isso o salmista destaca. No entanto, o nosso Deus faz cessar todas as guerras, todos os ataques. Ele faz cessar. Dito isso, e caminhamos para o último tópico da nossa lição, que são as relações importantes entre o Salmo 46 e 47, 46 e 48, paralelo com os Salmos. O Salmo 46 e 47 possuem muitas ideias afins. Primeiro, a ação de Deus em fazer cessar as guerras, demonstrando triunfo, o que é reforçado no Salmo 47. Reconhecer que Deus de Israel é o grande rei, conclamar o povo pela sua majestade, rei de todas as terras. A relação desse salmo. Segundo, a relação entre 46 e 48, nós observamos no Salmo 46 e 48, fala da cidade de Deus. O Salmo 48 reforça e elege o agir de Deus ao proteger a cidade. A proteção do Senhor supera todo o aparato humano. Todo aparato humano.
E por fim, a inspiração de Lutero. Lutero era um grande teólogo, mas também era um músico, excelente compositor. Ele tocava laúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas canções que ele escreveu está a Castelo Forte. Essa música é inspirada na convicção descrita pelo salmista no Salmo 46:1, que ele é a fortaleza e o nosso refúgio. Foi descrito numa época das mais sombrias da igreja. Quando ele foi intimado para defender as suas teses teológicas. Para darmos um fecho aqui nesta lição. Esse salmo é muito lindo. Esse Salmo 46 é muito lindo. Nós, como dizemos, a lição fala de celebrando a segurança do povo de Deus. Celebrar a segurança do povo de Deus é conclamar, congratular, é louvar, é adorar a segurança do povo de Deus. Pois essa segurança, ela não está nos aparatos humanos. A segurança do povo de Deus não está na fortuna. A segurança do povo de Deus não está nas guerras. A segurança do povo de Deus não está nas armas desta vida. A segurança do povo de Deus não está no conhecimento humano. A segurança do povo de Deus não está na beleza humana. A segurança do povo de Deus, não está nas leis. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias desta vida. Mas a segurança do povo de Deus está no próprio Deus. No próprio Deus. Pois ele, como diz o salmista, além de ser refúgio, é fortaleza. Pois ele, como diz o salmista, além de nos conduzir ao lugar seguro, nos fortalece e é a fortaleza, pois ele guarda este lugar. Além dele ser refúgio e fortaleza, ele também é um socorro, mas não um socorro qualquer. Não é um socorro que demora, é um socorro bem presente. E aí eu te conduzo à reflexão: quantas vezes você ou eu tenho N situações na minha vida que a minha alma estava angustiada. E nenhuma palavra, por mais bela que fosse, podia retirar dentro de mim a angústia que eu estava sentindo. Mas ao dobrar os meus joelhos, a presença de Deus, ela confortou o meu coração. São N circunstâncias. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Ou Deus usou alguém para trazer uma palavra, ou Deus usou um fato para me mostrar o quão maravilhoso é. Quantas vezes isso já aconteceu? Mostrando que Ele é o socorro, é o alívio para a alma atribulada, é o alívio para a alma angustiada. Ele usa circunstâncias, usa os técnicos, claro. Não podemos desprezar
as pessoas que Deus deu a sabedoria humana, a ciência humana, para nos ajudar a vencer os obstáculos que nos colocam, que acontecem na nossa vida. Além dele ser isso, socorro, refúgio, fortaleza. Mesmo nas horas mais difíceis, a pior hora da nossa vida, aonde nós não temos mais o que fazer, aonde as bases sólidas, elas foram rompidas, como está na lição, aonde tudo aquilo que foi construído ruiu, ainda assim, nele confiaremos, nele depositaremos a nossa fé, pois ele nos dará proteção. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe a sua família. Que você medite a fundo nestes salmos que foram aqui estudados. Deus te abençoe.